Como vibrar em uma frequência tão alta, capaz de fazer a realidade te obedecer? Nesse vídeo eu vou falar de uma das leis mais importantes, que é a lei da vibração. Essa lei faz parte das 7 leis herméticas contidas aqui neste livro, o Kybalion, e eu estou fazendo uma série de vídeos falando mais sobre as leis herméticas. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, sugiro que após você assistir esse vídeo, você assista os vídeos anteriores, onde eu falo sobre a lei do mentalismo e também a lei da correspondência. Então, vamos lá falar sobre a lei da vibração. Então, aqui no livro Kybalion, ele fala: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Às vezes a gente tem a impressão que as coisas estão paradas, que uma pedra, por ela ser bem densa, a gente acha que ela está parada, mas até a pedra, ela está vibrando, tudo está vibrando. Tudo que é material vibra, os nossos pensamentos estão vibrando, os nossos sentimentos estão vibrando, e é justamente o conjunto de infinitos níveis de vibração que vão formando tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente enxerga, e também aquilo que a gente não enxerga, enfim. Então tudo vibra e são ondas de frequência. E essa vibração vai determinar também o nível de consciência. Tudo tem uma consciência, tudo tem um nível de consciência. A pedra também tem o seu nível de consciência ali, que é o nível da consciência da pedra. Eu tenho um nível de consciência, você tem um nível de consciência, tudo está vibrando, não existe nada que está parado, nada que não tenha um nível ali de consciência, porque a gente já entendeu a partir da lei do mentalismo de que o todo, Deus, está contido em tudo. Deus é o criador de tudo, é a fonte primordial e está contida em tudo. Então, tudo tem o seu nível de consciência, né? Tudo tem ali a centelha divina vibrando e fazendo com que a vida, ela exista. E se você está nesse vídeo, provavelmente você já deve ter escutado falar que a nossa vibração, nossa frequência vibracional, ela é importante no processo de criar a própria realidade, certo? Provavelmente você já escutou falar sobre a lei da atração, de que fala que a depender da nossa frequência a gente vai atrair determinadas coisas na nossa vida. Se você está vibrando na tristeza, na escassez, é exatamente isso que você vai atrair, certo? Então, faz parte desse entendimento sobre a lei da vibração. Mas vamos entender um pouquinho como que isso funciona na prática, na sua vida, como que você eleva a sua frequência vibracional para você vibrar exatamente na frequência daquilo que você deseja na sua vida e, inevitavelmente, aquilo que você deseja, você vai atrair, você vai materializar, você vai manifestar. Atração, manifestação, criação da realidade, a gente está falando da mesma coisa. Então, você já entendeu que tudo vibra, inclusive os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então, quando a gente está falando sobre criar a própria realidade, sobre você vibrar em uma frequência que condiz com o sonho, o objetivo que você tem, a gente está falando sobre seus pensamentos, seus sentimentos, as suas ações. As suas ações, na verdade, ela vai ser apenas uma manifestação daquilo que você já está pensando e sentindo. A ação está conectada com o mundo material, o comportamento, o posicionamento. Só que antes, e a gente já entendeu inclusive nas leis anteriores, que antes de vir para a matéria, primeiro a gente precisa mudar o invisível, no plano invisível, no plano mental. Muitas vezes você tenta mudar um comportamento à força, na luta, sem mudar internamente. E aí se torna algo bem desafiador. Enquanto que se você mudasse internamente, o comportamento ele sairia um pouco mais fluido. Não é que não precisaria de uma dedicação, de um treino, até que você se estabeleça naquele tipo de comportamento. Mas quando você muda primeiro no plano mental, o material ele vai se modificando a partir disso também. Então, quando a gente está falando sobre vibrar em altas frequências, a gente está falando sobre estado de consciência. A gente não está falando somente de emoções.
É um erro você achar que quando você está sentindo tristeza, quando você está sentindo medo, quando essas emoções que são naturais enquanto seres humanos passam por você, essas emoções, você começa muitas vezes se sentir culpado porque você entendeu que as suas emoções, se eu estou sentindo tristeza, vai atrair mais tristeza e nananã, e você começa a ficar com medo de sentir o que você já está sentindo. E aí o que você faz quando você sente algo e aí você tenta esconder, reprimir essa sensação? Você começa a colocar para debaixo do tapete. Você começa a levar para a sua sombra. Você começa a simplesmente reprimir essa emoção. E aí isso vai fazer com que essa emoção ela suma de você? Não, essa emoção ela vai continuar vibrando em você até que você deixe com que ela se expresse, ela passe por você, que você processe essa emoção. Quando a gente sente algo, quando vem uma emoção de tristeza, você precisa sentir a tristeza e não simplesmente ignorar a tristeza e não simplesmente fingir que você não está sentindo a tristeza, que é aí que entra aquele positivismo tóxico, que é você tá sentindo, sei lá, você tá passando por um luto, alguém muito importante na sua vida faleceu e você vem aquela tristeza, talvez venha uma raiva, talvez venha várias emoções, medo, e aí você, não, eu não posso vibrar nesse sentimento aqui, porque senão eu vou atrair mais situações semelhantes a isso, e aí você começa a ter medo das suas emoções, e aí ao invés de você fazer um processo de elevar o seu nível de consciência, na verdade você começa a densificar, a contrair a sua consciência. Porque o estado, para você elevar a sua frequência, você precisa aumentar, elevar a sua consciência e não simplesmente querer vibrar na alegria, achando que isso que vai mudar a sua realidade. E não é. E quando a gente está falando sobre nível de consciência, sobre estado de consciência, a gente está falando sobre o quanto que você conhece a si mesmo, o quanto que você está consciente de si. Consciente das suas sombras, daquela vergonha que você sente que você não assume nem para o outro, nem para você mesmo, daquelas culpas que você carrega, daquilo que você nega em si mesmo, daquilo que você rejeita, daqueles medos que você tem, só que você não quer assumir. Tudo isso está vibrando dentro de você. E enquanto você não tomar consciência de tudo isso que está dentro de você, você não vai elevar a sua frequência. É por isso que você faz uma meditação e outra e você dá aquele pico, né, de nossa, que coisa boa, sinto uma alegria, sinto um amor, aí passa 30 minutos, talvez nem isso, você baixa de novo a sua frequência. Você não consegue sustentar a sua frequência no nível mais alto. Por quê? Porque você fez uma prática que é muito boa, é muito positiva, realmente elevou a sua frequência, só que dentro de você existe um monte de mágoa, existe um monte de medo, um monte de vergonha, um monte de culpa. Essa é a sua vibração principal. É isso que você está vibrando. Não é aqueles 10 minutos da meditação. É por isso que se torna tão importante você olhar para você. E aí você é o quê? Você aumenta o seu nível de consciência. Aumentando o seu nível de consciência, você naturalmente eleva a sua vibração. Porque você começa a enxergar a sua sombra, você começa a deixar vir o que tem que vir, que está dentro de você, que está escondidinho. Aquilo ali é como se, quando você olha para o que está dentro de você, é como se você estivesse levantando um tapete. E sabe aquela poeira toda que você ficou guardando ao longo da sua vida? Você olhou e agora você vai ter que limpar. Você vai ter que limpar a mágoa, você vai ter que se perdoar, você vai ter que começar a liberar essa vergonha dentro de você, essa culpa, essa rejeição, muitas vezes essa angústia de várias e várias situações que aconteceram na sua vida. E aí você acha que não, vou aqui só fazer uma meditação, vou elevar a frequência e tudo vai acontecer. Não é assim. Se você tentar ir só pelo caminho superficial, você vai atrair uma coisa ou outra, mas ali na frente você vai tropeçar. Escuta o que eu tô falando. Ali na frente você vai tropeçar e você sempre vai ficar com aquela sensação de que tá rodando em círculo, aí assistir um vídeo aqui, assistir um vídeo aqui, assistir um vídeo... E o cerne, o segredo, o ponto central, aquilo que realmente é a chave, o mais importante que vai fazer com que você realmente mude toda a sua realidade, você não tá olhando.
você tá deixando ali, ó, para a sombra. Só que a sombra, ela sempre vai vir, ó, bater na sua porta, para que você olhe para ela, para que você integre, para que você pare de ficar se rejeitando, você pare de ficar se julgando, você pare de ficar tentando esconder partes de você. E elevar a sua frequência vai ter a ver com isso, com você entrar num processo de autoaceitação, de você começar a aceitar todas as partes em você, aquelas que você tentou e tentava esconder de todas as maneiras, os seus traumas, as suas dores, as suas invejas, a sua reclamação, o seu ódio, tudo isso você vai precisar olhar. E não é olhar com um lugar de autopunição, culpa, porque isso você já está fazendo, e por isso que está ali, ó, para debaixo do tapete. É olhar com amorosidade, é olhar com aceitação, é aceitar essas partes em você, acolher essas partes em você, acolher de que em um momento, quando você tinha 4 anos, você passou por um trauma e naquele momento você começou a se sentir extremamente abandonada e a partir daquele momento você acreditou que você era uma pessoa horrível, que você não era o suficiente, que ninguém te amava, aquela situação registrou algumas crenças em você e a partir daquele momento você passou a não mais acreditar em você, não mais acreditar que a vida era boa, que as coisas poderiam acontecer para você. Você passou a acreditar coisas horríveis em relação a você. Você começou a sentir vergonha de você, você começou a sentir culpa, você começou a ficar com medo de fazer aquilo que você gostava, aquilo que você queria, aquilo que você desejava. E aí a vida ela vai acontecendo. Várias situações, e muitas dessas situações são influenciadas pelas situações anteriores que não foram muito bem processadas. E aí hoje você vai ter que cuidar dessa parte em você que sentiu essa dor do abandono. E começar a tratar isso dentro de você. Começar a se dar exatamente aquilo que você estava precisando com 4 aninhos de idade. Começar a se acolher aquela dor e falar, não, peraí, você merece sim ser amada. Você merece sim tudo de bom, tudo de melhor. Você merece ser feliz, você é incrível, você é corajosa. E ressignificar isso dentro de você. Integrar isso dentro de você e fazer esse processo. Quando você faz esse processo, você eleva o seu nível de consciência. Quando você eleva o seu nível de consciência, você eleva a sua frequência. Toda vez que você faz um exercício de meditação, de reprogramação mental, quando você faz isso, dá o pico, né, de vibração alta, você se sente mais relaxada, você se sente bem durante esses exercícios, não é? Quando acontece isso, muitas pessoas elas relatam o seguinte, nossa, eu comecei a fazer essas meditações, eu comecei a colocar essas coisas em prática e aconteceu que eu comecei, a minha vida ela começou a mudar, só que aí coisas ruins começaram a acontecer, depois eu comecei a me sentir mal. O que acontece? Elevar a frequência vibracional é luz, é mais luz. Quanto mais luz, mais eu consigo enxergar o que? Exatamente o que eu tô falando, as minhas sombras, aquilo que estava escondidinho no meu inconsciente, que eu não estava sabendo, eu não estava nem percebendo, aquilo que está dentro de mim. Então é como se quanto mais eu elevo a minha consciência, mais eu enxergo o que está dentro de mim, que precisa ser transmutado, que precisa ser liberado, que precisa ser integrado dentro de mim. E é esse o processo. Eu elevo a minha frequência, e quando eu elevo a minha frequência, eu elevo o meu nível de consciência, e aí quando eu elevo o meu nível de consciência, eu enxergo mais, as coisas começam a emergir, tanto eu sentindo, quanto na vida as coisas começam a acontecer, as mudanças elas começam a acontecer, e aí que eu tenho a oportunidade de olhar para cada uma dessas situações que estão acontecendo. E aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que a gente já passou por vários processos juntas, né? Ela chegou para mim falando em relação ao trabalho dela, que ela estava infeliz, que embora ela ganhava bem, ela estava infeliz no trabalho, ela achava que as pessoas estavam sempre perseguindo ela não estava feliz, ela queria muito mudar. E aí a gente trabalhando questões internas dela, trabalhando várias questões da infância, traumas, de repente ela foi mandada embora. E aí ela veio, Anne, eu fui mandada embora, e eu não sei o que fazer, e eu não acredito, eu acho isso injusto. Mas aí eu perguntei pra ela, mas você estava falando pra mim que você estava infeliz, inclusive eu estava te guiando justamente a co-criar um novo emprego, uma nova oportunidade melhor do que essa que você está vivendo.
E aí você perde o emprego e você está nesse lugar da reclamação. A gente começou a movimentar algo, coisas na vida dela começaram a acontecer e ela foi mandada embora. E aí ela falou, meu Deus do céu, né? Entrou na reclamação. Ué, mas você não estava gostando desse emprego. Ou seja, quando você começa a mudar dentro de si, as coisas externas elas vão necessariamente mudar também. E nem sempre as coisas vão ser assim, uau, nossa, amanhã eu tô milionário. Não, às vezes amanhã você vai perder o seu emprego, mas aí por conta disso você vai tomar a atitude de repente, abrir uma empresa. E é essa empresa que vai te levar ao milhão que você deseja. Tá entendendo? Porque senão, se você não fosse mandado embora, de repente talvez você ficaria enrolando nessa empresa e nunca que tomaria a decisão de empreender. Então ela compreendeu esse cenário, ela compreendeu que na verdade essa mudança ela estava acontecendo justamente porque ela estava desejando um novo emprego, uma nova oportunidade, e nós estávamos mexendo justamente nisso para que ela pudesse alcançar esse novo emprego. E aí ela ficou em casa por alguns meses e começou a fazer entrevista, conversar com pessoas e até que ela conseguiu um emprego muito melhor do que ela estava anteriormente, muito melhor. Então veja só, algumas mudanças acontecem na nossa vida que você pode julgar essas mudanças como algo negativo, mas é porque você não está enxergando o todo. Você está interpretando como algo negativo, lá na frente é o que vai te levar para aquilo que você deseja. E todas as vezes que você se identifica com a realidade que você está vivendo, você vai ficar naquela vibração, você vai ficar apegada àquela vibração. Por isso que é importante o acompanhamento, né? Porque se ela não tivesse comigo, ela não ia ter essa viradinha de chave e entender que o fato dela ter sido mandada embora naquele momento era justamente algo que estava ajudando ela a conseguir o emprego que ela tanto queria. Se ela não tivesse comigo, provavelmente ela ia entrar na reclamação, ia entrar no medo, né? Porque aí começa a vir o medo, meu Deus, e agora? Como que eu vou pagar minhas contas? Que não sei o quê. Aí ela ia ficar o quê? Naquela vibração do medo, do desespero. E aí ela compreendeu, é verdade. E aí eu comecei, a gente continuou trabalhando, crenças, sentimentos, e aí até que o emprego apareceu e ela conseguiu uma oportunidade muito melhor. Então olha só como a sua frequência, o nível de consciência que você está é extremamente importante, porque não é uma coisa assim, onde eu tô aqui vibrando amor e alegria nessa meditação e tudo vai acontecer. Não é assim, você precisa ter um nível de consciência elevado para que você consiga lidar com a sua vida e criar a sua realidade de maneira intencional. Não é simplesmente manifestar algo aqui ou ali, é realmente olhar para a sua vida a partir de um nível de consciência amplo, uma consciência realmente expandida, a ponto de você conseguir viver o jogo dessa vida, a ponto de você simplesmente falar, opa, tô captando aqui que isso aqui é uma sombra minha, eu tô percebendo que eu tô me sentindo aqui dessa maneira, porque isso aqui tem a ver com o padrão que eu tenho de me sentir inferior às pessoas. Eu vou dar um outro exemplo aqui, vamos supor que você tenha vontade de empreender, você hoje trabalha na CLT e você tem vontade de empreender. Aí vamos supor que você cozinha muito bem, você cozinha doces, aí você teve a ideia de começar a fazer docinhos, e aí você começou de repente a vender no seu condomínio, vender no trabalho, você começou a fazer ali o movimento. E aí de repente você recebeu uma crítica de uma pessoa. E aí, só que você tem uma questão com a crítica, você se sente rejeitada. Quando você recebe uma crítica, você se sente rejeitada, você se sente, você não se sente o suficiente, você acha que você se sente envergonhada, você acha que tudo que você faz é ruim. E aí quando você recebe a crítica, tudo aquilo ali começa a vir à tona. Então a crítica da outra pessoa tocou uma feridinha sua e todos aqueles sentimentos começaram a vir à tona. Aí, passou alguns dias, você já não tem mais vontade, você nem sabe por quê, mas você não tem mais vontade de fazer aqueles doces, aí você procrastina, aí você se sabota, aí cada dia você fala que não fez por algum motivo, você começa a criar problemas na sua vida para não fazer os doces que você fazia por conta de uma crítica que você recebeu. Só que você tinha um desejo, que era um desejo de empreender, de vender doces.
e de repente lá na frente você abrir uma doceria ou você ensinar outras pessoas a fazerem doces, enfim, você tinha um sonho muito grande. Por conta daquele sonho e por conta do seu movimento em direção àquele sonho, tudo aquilo que te afasta do sonho vai aparecer para que você olhe tudo aquilo que está dentro de você que não tem a ver com o sonho que você deseja, vai começar a aparecer, que tem a ver com as suas sombras, com aquilo que está guardado dentro de você, que você precisa olhar para que você alcance o desejo, o objetivo que você tem. Então, se é a crítica que você precisa superar, que você precisa transcender, alguém vai te criticar, para que você não se identifique com aquela crítica, para que você não pegue a crítica daquela pessoa, sei lá, do seu trabalho e coloque isso na sua identidade. Então você vai precisar aumentar o seu nível de consciência para quando essa pessoa te criticar ou qualquer outra pessoa te criticar, você olhe para aquela crítica e você olhe para o que você está fazendo, por exemplo, e fala, mas peraí, realmente o doce que eu estou fazendo não está bom, realmente essa crítica ela faz sentido, é uma crítica construtiva, tem a ver com a embalagem, tem algo que eu possa melhorar? Só que se você não tem um estado de consciência elevado, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela crítica, vai colocar na tua identidade e vai achar que você é ruim, que você não deveria fazer esses doces, aí vai vir o sentimento da vergonha, o sentimento da culpa, e aí você vai parando de fazer aquilo que você já tinha até começado e tava indo bem, as pessoas estavam comprando. Então, novamente, o estado de consciência ele vai definir a sua frequência vibracional. Então, adianta você apenas fazer uma meditação, sentir um pouco de alegria, um pouco de gratidão, sem que você passe a se enxergar, sem que você enxergue o que está dentro de você? Não adianta, porque você vai fazer a meditação, aí você vai sentir ali um estado de amor, realmente você vai elevar a sua frequência vibracional, só que isso aqui não vai se sustentar ao longo do dia, porque você vai receber uma crítica e você vai voltar para o estado de vergonha, de culpa, que é, na verdade, é o que você está vibrando frequentemente. Então você tenta aqui vibrar no amor, mas você não consegue. Por quê? Porque por debaixo do tapete tem aqui o sentimento de vergonha, vergonha de si, vergonha do que fez, a culpa de não sei o que, e a mágoa, e o ódio, e a sensação de impotência, e a sensação de que não é amado, e a sensação de rejeição. Todas essas sensações que, inclusive, tem muito a ver com aquilo que você acredita sobre você, tem muito a ver com a sua identidade, com a sua autoimagem, com a forma como você se enxerga. Todas essas sensações, essas crenças, elas vibram em uma frequência mais densa, de contração. Então, quanto mais você permanece nessas frequências, mais densificado você vai ficando, mais conectado com a matéria e menos com o sutil, menos com o plano espiritual você está. Então, às vezes você tem até práticas, né, de oração, mas se você não olha para cá, você não tá ficando uma pessoa mais espiritualizada. Não tá. Então você tá orando, mas você não tá mais espiritualizada, você não tá mais sutil, você não está mais conectada só porque você tá ali orando. Não. Se você não olha para as suas sombras, se você não olha para as suas dores, se você não olha para aquilo que você acredita sobre você, se você não olha para aquilo que você realmente sente, você estará vibrando muito mais na matéria do que no plano sutil, no plano mais espiritual, num plano onde realmente a realidade ela muda. Inclusive a gente aprendeu isso nos vídeos anteriores sobre esse plano mais sutil, o plano espiritual, e de que se você quer mudar a sua realidade, você precisa se conectar com esse plano mais sutil, mais espiritual, que é dali por onde vêm as ideias, é dali onde provém tudo que a gente está aqui vendo e também aquilo que a gente não está vendo. E aí agora eu quero trazer um exercício para você colocar isso em prática. Comece pensando no seu objetivo, no seu desejo, no seu sonho. Comece a fazer o processo que provavelmente você já faz, de imaginar, de sentir. E comece a se perguntar, e se isso fosse real? Comece a se apaixonar pelo seu sonho. Deixar com que aquilo permeie todo o seu ser. E faça essas práticas, esses exercícios. Decida realizar esse sonho, esse desejo, esse objetivo. Decida, tome a decisão. Vá viver a vida.
Solte e vá viver a sua vida. As coisas elas vão começar a aparecer. Tudo aquilo que você tiver que mexer, tudo aquilo que você tiver que integrar, vai começar a emergir. Você levou a sua frequência vibracional nesse exercício, você sentiu o amor, você sentiu que você já tinha realizado aquele sonho, aquele desejo. E quanto mais eu elevo a minha vibração, mais consciência eu tenho, mais luz eu coloco na minha vida e em mim. E então você vai voltar para a vida e tudo vai começar a emergir. A vergonha, o medo, a reclamação, o relacionamento, e de repente você é traída. Nossa, mas eu sonhei com um relacionamento amoroso, saudável e maravilhoso, e de repente você é atraída, aí você descobre que você é atraída. Aí você vai precisar, o quê? Olhar para dentro. Olhar para o seu sentimento de insuficiência, a sensação de insegurança que estava constante no relacionamento. Você vai precisar olhar para tudo isso. E você vai olhar, inclusive, a partir das coisas que vão acontecendo no seu dia a dia. A crítica que vem, a pessoa que fecha você no trânsito, as coisas elas vão começar a acontecer. Ah, você demitir. Ai, Anne, mas eu não quero viver nada disso. Ué, mas você não quer atingir aquele sonho ali? Para você atingir aquele sonho ali, você vai ter que aprender a soltar. Soltar o que você tiver que soltar, olhar para o que você precisa olhar, encarar o que você precisa encarar para você atingir o objetivo que você tem e realizar o sonho que você deseja, o sonho que você tem aí guardadinho dentro de você. Quer ou não quer? É assim que funciona. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Eu sei que eu trouxe muitas informações aqui, mas é porque é um conhecimento, é algo muito rico. Dá pra gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre a lei da vibração. E claro que eu vou trazer mais vídeos falando sobre essa lei que é tão importante. Mas você ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, porque assim, nos próximos vídeos, eu posso esclarecer essas dúvidas que tenham ficado. E se você deseja o meu acompanhamento para te ajudar a olhar para tudo isso, para tratar o seu emocional, para curar os seus traumas, para mudar a sua identidade, para te ajudar a elevar a sua frequência vibracional, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, peço que você já deixe o seu like, se inscreva nesse canal caso você ainda não seja inscrito, e a gente se vê, é claro, num próximo vídeo. Tchau, tchau!